gente vai começar dando muitos ups nessa segunda-feira, até porque alguns tratamentos estéticos, quando feitos nessa época do ano, principalmente nessa estação, a gente se expõe menos ao sol, eles podem trazer resultados bem legais e efetivos. Não sei se é o caso da toxina botulínica, que nós vamos fazer hoje um especial sobre toxina botulínica com a nossa queridíssima dermatologista, doutora Carla Bortolotto. Bem-vinda mais uma vez. Gente, obrigada. Olha ela de azul. Olha o que é isso. Azul. Nossa, olha que bonito. E eu tô com a seringa prontinha. Você tá com a seringa prontinha? Pra falar tudo de toxina. Tudo. Pra atacar aqui a nossa bonequinha tudo. aqui, ó. Ela que vai ser hoje a nossa modelo da toxina botulínica. Eu vou começar te perguntando, doutora Carla, a gente tem mitos e verdades para falar a respeito, que é algo importante na toxina botulínica, porque muita gente tem receio, tem medo, até de quando começa, por exemplo, né? Quando é aí uma orientação de iniciar a primeira vez a toxina botulínica, porque não tem a informação e acredita em alguns mitos. Então, já a gente fala de mitos e verdades. Queria que você contasse um pouco a história da toxina botulínica, como é que ela entrou aí, né, nesta questão que hoje é utilizada pelos médicos, que eu acredito ser até preventiva, né? Sim. Da onde veio essa toxina botulínica? Obrigada, Carol. Mais uma vez. Sempre sou muito bem recebida pela equipe inteira, inclusive por você. Um carinho Já estava enorme. assistindo a pauta do Dr. Roberto, Já, que eu vi, né? adoro. É o máximo. Então, a toxina botulínica, ela tem uma história bem interessante, porque como muitos medicamentos na medicina, como muitos tratamentos, a gente descobre através dos efeitos colaterais dele. Certo. Ou do que ele pode causar. Então existe essa descoberta que, no caso da toxina, veio para nos ajudar nessa parte estética. Uhum. Então, a toxina ela sempre foi usada pela área de neurologia, que eles usavam para pacientes que tinham paralisias faciais, pacientes que tinham dificuldades motoras, porque ele tem essa função diretamente nas fibras musculares. Além disso, na oftalmo também era usado, porque tinham pessoas que tinham situações de estrabismo e eles conseguiam, através da musculatura ocular, fazer este efeito. Aí surgiu a ideia, por que não desenvolver isso para melhorar a aparência e diminuir a expressão facial com as rugas. Certo. Então, a toxina hoje ela está comemorando, em média, 25 anos na parte estética, no mundo, né, no Brasil. A gente tem o uso dela já esse tempo todo. Olha que legal. Indicado para essa área estética. De lá para cá mudou alguma coisa? Então, assim, a qualidade do produto ficou melhor? Pois é, de lá para cá a gente teve muitos novos estudos. A gente teve um conhecimento muito maior sobre o produto que a gente está usando. Teve o surgimento também de novas toxinas. A gente tem a toxina botulínica do tipo A, que eu trouxe aqui, que ela é derivada de uma bactéria que está presente no solo, que é a causadora do botulismo, que é aquela doença que pode desencadear a paralisia de toda a musculatura. Aí, através disso, foi criado, como se fosse uma vacina, fragmentos, né, em uma concentração mínima, que aplicados na pele ou em outras musculaturas não causa esse efeito, porque a quantidade é mínima. Certo. Então, a gente aplica, nem se compara ao valor que seria para desencadear um botulismo. E a gente tem como esse efeito da toxina desta bactéria, esse efeito de paralisação da musculatura. Puxa vida. E esse tipo de toxina, a gente tem a A, que é a mais utilizada no mundo inteiro, e hoje a gente tem vários produtos comerciais que usam esse tipo de toxina, que é a do tipo A. Tá. Ela é a mais usada porque é a que a gente tem os respaldos científicos de todos os trabalhos. Certo. Baseando nos efeitos dela. Existem ainda de B até H, tipos e subtipos de outras toxinas, que também têm o mesmo efeito, mas a gente ainda não tem estudos que comprovam e liberam o uso dela para fins estéticos. Entendi. Então, a toxina botulínica do tipo A é a que a gente utiliza hoje no Brasil. Tá, e tem algum jeito de reconhecer quando... Porque a gente sabe que os médicos que estão ali aptos e que trabalham com os produtos adequados sempre mostram para o paciente antes da aplicação. Olha, estou usando essa toxina, enfim. O próprio paciente tem como reconhecer? É mais difícil, porque é uma questão até de confiança no médico, por isso que eu estou te perguntando. Eu acho isso, assim, essencial. Quando eu vou aplicar no meu paciente, eu sempre abro o frasquinho
tiro a toxina e até mostro para o meu paciente. Você já viu um frasco de toxina? Ai, não, nunca vi. Como que é? Um frasco, ele vem, eu diluí aqui só para dar a intenção, mas ele é um frasco que ele vem vazio. Ele vem só com um pozinho liofilizado na borda do vidro. Então é interessante o paciente olhar o que será aplicado nele. E eu faço a diluição, que no caso é feito com soro fisiológico. A gente coloca a quantidade necessária dentro do frasco que eu vou aplicar para cada paciente. Entendi. Então o paciente ele tem uma ideia do que eu estou aplicando nele. Tá. Existem vários lugares em que a gente ouve comentários de pacientes que nos fazem esse depoimento de que ele vem com a seringa pronta, preenchida. Então assim... Aí vai de cada paciente e de cada profissional, né? Sem dúvida. Mas eu acho que é interessantíssimo a gente questionar, existem vários nomes comerciais. A diferença de um para o outro seria a quantidade de unidades que eu tenho em cada embalagem. Tá. Alguns tipos têm uma paralisação mais rápida, um efeito mais imóvel. E tem uma duração um pouquinho diferente da outra, mas no geral, a gente tem a mesma toxina para todos. Até para que fique um efeito natural, que é o que nós vamos contar hoje, que é o que todo mundo busca quando procura aí a toxina botulínica. Vamos colocar um videozinho para você explicar como é que ele faz essa paralisação, então, ali na parte do músculo, né? É do músculo, certo? É do músculo. Do músculo. Na tela, então, um videozinho, olha lá. Então, quando a gente faz a aplicação da toxina na pele, demora em torno de 24 a 48 horas para começar a agir o efeito dessa toxina. Então, ela vai agir nas fibras musculares, ela é uma proteína, aí está mostrando a proteína grande, por isso que ela tem que ser aplicada e não aplicada de maneira com injeção, e não pode ser a aplicação, no caso, tópica, porque ela não vai ser absorvida. Então, se aplica ela na musculatura, na fibra muscular, e essa toxina, ela vai diminuir a liberação da acetilcolina, que faz o estímulo da movimentação dessa musculatura. Entendi. Então, é como se ela criasse como que a gente pode dizer, um complexo de uma enzima, e ela meio que se encaixa impedindo que a outra... Impedindo que essa enzima, que esse complexo, crie esta informação entre uma fibra e outra. Então, através disso, eu consigo esse tempo de ação da toxina para formar um novo complexo que o organismo forma e volta a ter a movimentação dessa musculatura que foi paralisada. O que é normal, então, é que essa toxina botulínica dure quanto? Muda de paciente para paciente? Essa é uma pergunta que os pacientes sempre fazem. E eu acho que é essencial a gente falar isso, porque o efeito da toxina, ele dura em torno de 3 a 4 meses. Então, a musculatura, ela volta a se movimentar em torno desse tempo de 3 a 4 meses. Em alguns pacientes, a gente percebe que esse efeito, ele é um pouco mais duradouro, em até 6 meses. Mas a gente costuma sempre explicar que isso depende da recepção desse paciente para cada... No caso, a toxina, para cada efeito. Então, como ele é derivado, é como se fosse uma vacina, ele é uma vacina porque é derivado de uma bactéria, eu vou ter a criação de anticorpos contra aquilo. Quanto mais eu for exposta àquele ativo, no caso, aquela bactéria, aquela toxina, mais anticorpos eu vou produzir. E com o passar do tempo, o meu organismo já identifica isso e já fala, é a toxina. Vou degradar mais rápido ela. Entendi. Vai ser um dos mitos e verdades que nós vamos falar. Então vamos para o mito ou verdade que vocês vão entender onde é que está o X da questão. Vamos lá. Primeiro mito ou verdade na tela, olha lá. A aplicação da toxina vicia. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito. É mito. Não é que o nosso organismo fica viciado nisso. Mas é que a gente fica viciado no efeito. A gente fica viciado no efeito. Então, assim, a pessoa fala, quando eu for aplicar... Isso é interessante, vem a pauta disso, porque é a primeira aplicação da toxina.
Então, a paciente, eu queria aplicar, mas eu tenho medo que me vicie. Então, o termo viciar seria uma coisa que a gente pensa em um vício que eu vou ter que sempre ficar fazendo e minha pele vai viciar. Na verdade, é porque o efeito na pele fica tão descansado, quando um botox ele é bem aplicado, ele fica tão natural e a aparência das rugas são minimizadas que você cria um vício de você querer aplicar sempre quando ele está acabando. Mas aí vem um lado muito importante, que hoje em dia a gente usa a toxina para prevenção. Por quê? Quando eu tenho a ruga já formada e eu aplico a toxina, eu vou minimizar essa ruga, mas a marca na pele vai existir. Já está ali. Então, ela já está ali. Quando eu não tenho a ruga formada e eu aplico a toxina para paralisar, eu vou sempre estar adiando o processo da formação dessa ruga. Certo. Mas a gente tem que ter cuidado e isso não pode ser feito a cada 3 meses. A gente normalmente não indica. Entendi. Então, o essencial seria o paciente fazer a aplicação em média 1 a 2 vezes no ano. E esse meio tempo entre as aplicações, a gente cuidar para aumentar o efeito dessa toxina na pele. E se existir, por exemplo, a ruga já formada, eu vou com os meus tratamentos dentro da clínica e o paciente fazendo em casa, eu vou conseguir, como ela já não está formadinha mais, porque eu paralisei a pele, eu consigo fazer um tratamento para reduzir o tamanho e a profundidade dessa ruga. E que dure mais tempo essa toxina. Isso, a durabilidade é importante, foi ótimo você falar disso, que hoje a gente tem... Opa, olha eu destruindo tem muita a bancada coisa, inteira. Tem muita coisa. A gente tem hoje ativos orais à base de antioxidantes como o zinco e outros tipos, o silício, polipóides leucotomas, vários que fazem eu ter um efeito mais mantido e uma durabilidade aumentada dessa toxina na face. Isso é muito Além bom. disso, o uso dos ácidos, protetor solar, o uso do kit nosso diário, isso vai fazer com que aquela toxina dure mais, porque você vai estar cuidando da sua pele. Entendi. Claro que assim, ter uma... tá atento aí, muitas vezes, a forma como a gente também faz as expressões, né? Estar ali, assim, por exemplo, na atividade física. A primeira coisa que a Vivian fala pra mim, assim, para de tentar franzir a testa, mesmo quando eu tô com a toxina, para de fazer careta. Esse lance, né? Também se policiar com algumas expressões também pode ajudar. Pode. É mais difícil, mas pode. É porque é a musculatura, né? Você tá... Porque a gente faz muita careta, a gente não se liga, né? Faz parte, claro, da expressão, mas é algo que eu fiquei pensando sobre isso. A gente tem que fazer um teste antes, no espelho. No espelho. A gente tem que olhar e falar, não posso fazer isso. Mas é interessante que depois que você faz a primeira vez, isso é uma pergunta importante, você desaprende este movimento, porque você tenta fazer esse movimento, não dá. Tá paralisado, então você desaprende. Então isso também é legal, né? A gente trouxe a boneca aqui, acho que é legal pra gente poder tentar explicar. Ótimo. A gente tentar explicar que nós temos vários ramos musculares na região da terço superior da face, que é normalmente onde a gente faz as aplicações da toxina. E a gente consegue dividir os pontos. Então, é uma coisa muito importante, porque os pacientes falam, ai, doutora, você vai aplicar na minha testa inteira. É muita coisa. Na verdade, não é uma quantidade exagerada de produto. Porque hoje, como você falou, Carol, a gente está tentando fazer menos para ter um efeito mais natural possível. Certo. Então, a gente trabalha grupos musculares, vamos ficar bonitinha, boneca. Aqui. A gente trabalha grupos musculares, que aqui no caso é o frontal, os músculos corrugadores, os músculos no caso ao redor dos olhos, que a gente trabalha toda essa região em pontos para poder ter um efeito harmônico. Certo. Aí a paciente normalmente questiona, mas eu gostaria de fazer só aqui que eu tenho aquela ruguinha. Deve ficar estranho, né? O que vai acontecer? Se eu paraliso só aqui, eu tenho uma compensação das outras musculaturas e ela pode adquirir uma sobrancelha muito arqueada. Ela pode, uma coisa muito importante é aumentar o trabalho dos outros grupos musculares e aumentar a ruga em outras regiões, por exemplo. Então, não tem jeito, tem que ter, aí é o lance da confiança também. No profissional que vai fazer a aplicação e sabe que aquilo vai ficar harmônico.
Porque sabe fazer a aplicação. Também concordo total. E eu acho que a gente tem que explicar. O paciente tem que entender por que vai usar a gente tem que aplicar em vários locais. Tem que fazer vários pontinhos na paciente. É verdade. Então, assim, tem uma explicação para que tenha um ar mais natural possível e um ar mais harmônico. Tá aí. Mais um mito ou verdade na tela. Olha lá. A aplicação faz a ruga desaparecer. Isso é mito. Isso é mito. Não tem como, né? Foi aquilo que a gente falou. Aí tá bom demais. Por quê? Foi aquilo que a gente falou. Se eu tenho uma ruga leve, a gente tem níveis. Eu mostro normalmente os níveis de ruga que a gente tem. Nível leve, que não tem. Nível 1, né? Tá. O nível 2, que seria uma ruga mais levezinha. O nível 3, um nível 4, mais elevado. Quando eu aplico a toxina no nível 0, eu não tenho a ruga. Aí sim. Desaparece porque eu não tenho a formação da ruga. Quando eu aplico ela até o nível 2, eu consigo sempre trazer ao nível 0. Tá. Quando eu aplico ela no nível 4, que é um nível mais profundo, eu vou melhorar a aparência, eu vou minimizar, dar um aspecto mais bacana para o rosto, mas na hora que eu chegar perto, eu vou ver que a linha ainda existe. Entendi. Então, é um mito dizer que a ruga vai desaparecer. E isso a gente tem que explicar e mostrar para o paciente, porque cria uma expectativa, Carol. Sim, de nunca mais aquilo. Não, vou fazer a toxina, eu não vou ter ruga. Não, olhar não minha é testa assim. tá lisa, tem às vezes uma... É claro que a gente tem um limite de quanto mais cedo fizer a toxina, menos ruga eu vou ter. Sim, mas a gente tem que analisar cada caso. Às vezes a gente pega algumas pacientes que chegam na clínica super novinha, eu quero fazer. Não está na hora ainda. É isso que eu ia te perguntar. Mas você tem que ter o time para isso. É uma orientação médica. Então, quem vai dizer o momento de iniciar é o médico. Isso. Falar, olha, agora tá na hora. Com todos os tratamentos, né? Tá, tirando todo o resto. Tirando né? todos os restos. A gente falando da toxina, ela tem que ser avaliada pelo médico. Então, às vezes, a gente tem o questionamento, queria marcar para fazer só uma toxina. Queria só fazer a toxina. Calma, não é assim. A gente tem que ter uma explicação, a gente tem que ter uma programação, porque só a toxina, ela faz parte de, não um tratamento isolado, ela faz parte de vários tratamentos para a gente conseguir ter uma pele bacana. Isso aí. Já vamos falar da idade, mas eu acho que tem perguntinha do público, talvez vá nesse caminho. Quem escreveu pra gente? Olha lá na tela. Obrigada, Renatinha. Um beijo. Dentista, nossa, pode aplicar a toxina para fins estéticos? Estávamos comentando isso na maquiagem, algumas coisas ligadas à legislação, que é importantíssimo que enfim, possamos explicar. Recentemente, essa parte da legislação mudou, doutora Carla? A gente teve alguns processos que o CFM e também o órgão responsável pelos odontos, pelos dentistas, eles conseguiram com que eles pudessem usar a toxina para fins não estéticos, mas para fim de melhorar o estético da região oral. Tá, oral, visando a parte oral. Isso a gente começou a perceber que eles estavam utilizando sim para outros fins de estéticos na região da face inteira. Certo. Então eles estavam fazendo a aplicação de toxina, mas recentemente, deve fazer em torno de uns 10 dias, eles foram proibidos do uso da aplicação da toxina, mesmo para fins estéticos na região oral. No momento, então, está proibido. Só médicos que fazem a aplicação. E isso também vale para, contraindicado por biomédicos, para fisioterapeutas. Por quê? Pelo efeito que eu tenho da toxina, os efeitos colaterais, as contraindicações, a análise, a avaliação disso para um paciente. Então, não é só a aplicação, é o todo. Sem dúvida, sem dúvida. E, gente, é uma região aqui bem vascularizada, enfim. Sim. Não vamos entrar aqui neste conceito do por que proibir, por que Mas eu acho que a pergunta é excelente. A gente tem que saber qual profissional. Que a gente vai buscar. Tem mais perguntinha, olha lá na tela.
Pri, um beijo, obrigada. Qual a diferença entre a toxina e o ácido hialurônico? Essa pergunta é muito boa. Puxa vida. Obrigada, Pri. Ótima pergunta. A gente já falou, né, do tratamento de harmonização facial. Com ácido hialurônico. Isso. Então, o ácido hialurônico, ele é também uma proteína grandona, assim, ele tem um peso molecular grande, mas eles são totalmente diferentes. O ácido hialurônico, ele é um preenchedor e ele não tem a capacidade de paralisação. Certo. Então, a toxina, a gente vai pensar que ela é derivada de uma bactéria e tem o efeito de paralisação. Então, eles são totalmente diferentes, mas eles se combinam em relação aos tratamentos. Certo. Eu posso colocar o ácido hialurônico a fim de preencher uma ruga que já foi formada. Eu posso criar a harmonização, mas com o ácido hialurônico eu não vou ter este efeito de paralisação. Tá. Então, são tratamentos diferentes e com indicações também totalmente diferentes. Eu acho que a gente pode fazer um especial preenchimento, porque existem outras coisas que estão sendo usadas como preenchedores que está dando problema. E até onde eu sei, agora aproveito e te pergunto, é só o ácido hialurônico que é reconhecido pelo nosso organismo e que é seguro para o preenchimento? Na verdade, no Brasil, a gente tem vários preenchedores que são utilizados para a função de preencher e outros preenchedores que são utilizados para estímulo de colágeno. Certo. Certo? Certo. Então, a gente tem o ácido hialurônico, que é o mais comum, que ele é o mais utilizado e que eu consigo, com várias texturas, fazer o efeito de apenas preencher ou harmonizar o rosto. Ele, sim, é o mais reconhecido da nossa pele e que a gente tem ele no organismo e a gente vai perdendo. Então, a chance de eu vir a ter problemas de efeitos colaterais ou problemas de reação alérgica, se acontecer, são tratáveis e elas desaparecem. Bem mínima, né? São mínimas. Tá. Já outros tipos de preenchedores, eles também são reconhecidos, podem ser absorvíveis, como o ácido polilático, a hidroxapatita, mas eles são preenchedores que eles não são da nossa pele. A gente vai colocar ativos diferentes, mas são também indicações diferentes. Tá. Mas existe aquele preenchedor que é o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que a gente é liberado no Brasil, ele é aplicado, mas para fins muito restritos, porque ele é um tipo de preenchedor inabsorvível. Então, uma vez colocado, você pode ter reações 10, 15 anos depois e não tem como tirá-lo da pele. É aquele que teve um problema com eu sempre esqueço o nome dela, Você lembra, Malu? Aquela que colocou na perna, que ela colocou na coxa, lembra? Alguém lembra o nome dela? Lembra, Cá? Ai, gente, esqueci, eu não vou lembrar. Mas era, mas, Carol, alguém da mídia. Então, é frequente, por isso que eu até toquei no assunto, mas nós vamos fazer uma pauta só sobre o especial. Eu acho. Desculpa, fala de novo? Andressa Urach, lembraram. Eu acho que é isso. A gente tem, que ela colocou na perna. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu recebo pacientes com queixas de que colocaram há 10 anos atrás produtos no rosto e você teve efeitos colaterais e o resultado fica muito inestético. Então, gente, vale uma pauta só sobre isso. Eu acho que orientação. Pra gente, enfim. Carlinha tá... Não é legal? Tudo de bom isso aqui, gente. Uma aula, hein? Uma aula. Vamos para a última perguntinha do público que dá tempo. Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Mara. Um beijo pra você. Tenho 47 anos e já fiz o o procedimento 3 vezes. Todas resultaram na queda da pálpebra do lado direito e não fiz com o mesmo profissional. Quero fazer novamente, mas estou com receio. Será que tem alguma contraindicação? Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim que isso aconteceu com ela também 3 vezes. Não vou contar quem é, mas é um caso raro de livro, não é, doutora Carla? Algo que pode acontecer e que... Se a pessoa tem aí, sei lá o que eu não sei o que é médico, acontece. Eu acho que a gente tem que... Esse comentário dela é importante porque ela tem que dizer para o profissional que isso acontece. Exatamente. Por quê? A gente tem diferenças anatômicas de uma pessoa para outra. Então, se ela teve este efeito colateral, por isso que é importante escolher o profissional que aplica, vir fotos antes e depois do procedimento e explicar o que aconteceu com os outros, por que não ficou legal. E isso é totalmente previsível. Então, a paciente comenta, olha, teve algum efeito, teve no primeira aplicação, eu não gostei que teve esse efeito, caiu. Pode dar, a gente já consegue identificar o ramo que foi atingido e evita de aplicar nessa região.
Então, você pode fazer novamente, mas sempre explique que foi feito e que teve este efeito colateral. Mas isso pode acontecer. Não posso contar quem é, senão ela me mata. Mas aconteceu. Eu já te contei? Não. Depois você me conta. Agora eu fiquei curiosa. Olha, só posso agradecer mais uma vez, uma grande aula, tão bacana poder entender essa parte, a questão mesmo da informação, de onde vem, como vai ser e tal, o que esperar do procedimento. Fantástico. Programa lindo hoje, hein, Juju? Minhas meninas, tudo de bom. Dermatologista, nossa queridíssima doutora Carla Bortolotto, claro que voltará outras vezes ao programa. Obrigada sempre, Obrigada viu? a você. Tá lindíssima de azul. Nossa, Obrigada arrasou. a você também. Beijo, boa semana. Obrigada, amor. Tá aí, gente.